Olá, meu nome é Jaqueline e apresentarei o Seminário de Terapêutica Médica 2 sobre as drogas usadas na crise asmática grave. As integrantes do grupo é eu, Jaqueline, a Carolina, a Larissa e a Marcela. E o professor é o Tiago Lazaron. Na introdução, falarei um pouco sobre a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica intermitente das vias aéreas. Ela é caracterizada por exacerbações de dispneia, tosse, sibilo, obstrução variável do fluxo aéreo e uma hiperresponsividade das vias aéreas. Em geral, ela é reversível, mas pode ser grave e fatal. Exacerbações de asma são caracterizadas por piora progressiva dos sintomas, principalmente a dispneia, a sibilância e opressão torácica, sendo que a sibilância é um fator preditor de obstrução de vias aéreas, mas a sua ausência é sugestiva de insuficiência respiratória aguda. Dentre os fatores precipitantes da crise estão as infecções virais e bacterianas, as sinusopatias, exposições a alérgenos, exercício físico, mudança climática, estresse emocional, entre outros fatores. A avaliação do paciente com crise aguda de asma é muito importante, então deve ser feita uma anamnese, um exame físico bem direcionado, avaliar a gravidade, pesquisar sinais de anafilaxia, verificar medicações em uso e se há também sinais de complicações, como pneumonia, telectasia, pneumotórax. E quando se confirmar o diagnóstico de exacerbação da asma, podemos iniciar os tratamentos medicamentosos. Dentre as drogas utilizadas, iremos abordar, além do oxigênio, o beta-2 agonista, anticolinérgicos, corticosteroides e o sulfato de magnésio. Iniciarei falando sobre o oxigênio. O oxigênio ele é indicado imediatamente para todos os pacientes para manter a taxa de saturação entre 93% e 95% nos adultos, sem exceção. E tem casos especiais, como doença cardíaca ou paciente grávida, que a gente deve manter uma saturação ali acima de 95%. Sobre a toxicidade, inclui-se náusea, síncope, sudorese, dentre outras manifestações. O manejo básico posológico utiliza-se uma cânula nasal com fluxo de 4 a 5 litros por minuto, ou uma máscara de Venturine, com fração inspirada de O2 de 0,5, e em casos muito graves, oferta O2 por via máscara não reinalante. Aí deve preparar o material para fazer a intubação. Temos também o beta-2 agonista de curta e o de longa ação. No beta-2 de curta ação, ele é a primeira escolha na asma grave. Ele pode ser administrado por inalação de aerossol, pó ou solução nebulizada, via oral ou parenteral, sendo a via inalatória feita através do aerossol dosimetrado, que é o método mais efetivo. O efeito máximo ocorre em meia hora e a duração é de cerca de 3 a 5 horas. Já o beta-2 de longa ação, após sua administração, seu efeito broncodilatador ocorre em poucos minutos e pode persistir por até 12 horas. É um composto muito lipofílico e com afinidade pelos receptores beta-2, e eles não devem ser utilizados sozinhos, sendo bom no tratamento de manutenção da asma. Aqui falaria um pouquinho sobre o mecanismo de ação do beta-2 agonista. Então, a ocupação do beta-2 receptores por agonistas resulta na ativação da via G5-adenililciclase, AMP cíclico e PKA, resultando em eventos fosforilativos que levam ao relaxamento da musculatura lisa brônquica. Os beta-2 agonistas, eles produzem broncodilatação por estimular diretamente os beta-2 receptores no músculo liso das vias respiratórias. Dentre os mecanismos moleculares, inclui a abertura de um canal de potássio ativado por cálcio de grande contundância, que repolariza a célula do músculo liso, e com isso pode estimular a recaptação de cálcio em estoques intracelulares. Receptores do beta-2 também pode acoplar numa via de maneira que o relaxamento da musculatura lisa respiratória pode ocorrer independentemente de um aumento do AMP cíclico. No beta-2 de curta ação, dá preferência para usar com espaçador a cada 20 minutos na primeira hora. E não há evidência para uso por intravenosa em casos de crise grave. Ele pode ser usado em todos os pacientes e dentre os efeitos adversos inclui tremor, taquicardia e hipocalemia. Já o beta-2 de longa ação é indicado como terapia complementar em pacientes que não estão controlados com os corticoides.
Utiliza-se de preferência com spray de 6 a 8 jatos, com espaçador, ou então nebulizar 10 gotas, em 3 a 5 ml, em um oxigênio de 6 a 8 litros por minuto. Agora sobre os anticolinérgicos, que é o brometo de ipratrópio. O brometo de ipatrópio, ele é um agonista de receptores muscarínicos, então ele é administrado sob a forma de aerossol ou solução para inalação. Ele é muito polar, o que limita os efeitos sistêmicos. O efeito máximo geralmente ocorre em meia hora, 90 minutos e dura por volta de 4 a 6 horas. O mecanismo do brometo, ele faz inhibição competitiva do efeito da acetilcolina nos receptores colinérgicos muscarínicos. Nas vias respiratórias, a acetilcolina é liberada de terminações eferentes do nervo vago, e os antagonistas muscarínicos bloqueiam o aumento da secreção de muco. É importante no tratamento. A indicação é para uso concomitante com o SABA na abordagem inicial do tratamento, mas não usa por tempo prolongado. Contraindicação é para paciente alérgico à atropina. Dentre os efeitos adversos, inclui cefaleia, vertigem e náusea. No manejo posológico, usa 40 gotas a cada 20 minutos, via nebulização associada ao beta-2 agonista de curta, diluído em 3 a 5 ml. Sobre os corticosteroides. Os corticosteroides são compostos lipofílicos e, portanto, a maioria desses fármacos, eles possuem uma baixa solubilidade plasmática. Possui boa disponibilidade por via oral, sendo que os corticoides inalatórios, eles atuam localmente na mucosa das vias respiratórias, mas pode ser também absorvido a partir das vias respiratórias e da superfície alveolar, atingindo a circulação sistêmica. Nesse gráfico aqui, além 90% do cortisol no plasma se liga de modo reversível às proteínas, sendo elas a CBG e a albumina, e o restante circula livremente no plasma em sua forma ativa. No mecanismo, os esteroides eles inibem a formação de citocinas, que são secretadas na asma por linfócitos T, macrófagos e mastócitos. Eles inibem a expressão de genes inflamatórios, previnem e revertem o aumento da permeabilidade vascular e melhora a função pulmonar após o uso, por um efeito da inflamação crônica das vias respiratórias e hiperresponsividade das vias respiratórias. A indicação: os corticoides eles devem ser utilizados ainda na primeira hora de atendimento, em pacientes graves ou naqueles que não respondem às primeiras doses do SABA. Algumas das contraindicações são úlceras pépticas, tuberculose em atividade, glaucoma. Os possíveis efeitos adversos são hipertensão, euforia, catarata, entre outros. E o manejo básico posológico, o corticoide oral deve ser feito prednisona, geralmente, 40 a 60 miligramas em adultos. Corticoide venoso é a metilprednisona de 60 a 125 miligramas, endovenoso se preferir. E o corticoide inalatório, budesonida. Agora sobre o sulfato de magnésio. Ele pode ser útil como um broncodilatador adicional em pacientes com asma aguda grave. Ele tem propriedade espasmolítica, bloqueia de forma transitória os canais de cálcio da musculatura lisa, provocando o relaxamento. Ele é indicado em exacerbações mais graves, devendo ser utilizado quando não ocorre resposta ao tratamento inicial com beta-2 agonista e o corticoide. Pacientes com disfunção renal, bloqueios cardíacos, eles não devem utilizar. E os efeitos adversos incluem rubor cutâneo, náuseas, depressão respiratória, superdose, sendo importante o acompanhamento pelo ECG sobre o risco de arritmias. O manejo básico posológico do sulfato de magnésio é 2 gramas, endovenoso, infundir em 20 minutos, e deve administrar apenas uma vez. Essas são as nossas referências e agradecemos pela atenção.